Então, a aula de hoje é sobre radiciação, material que eu já enviei para vocês. A gente vai conversar então sobre algumas raízes, algumas vocês já conhecem, outras vão ser novidade. A gente vai ver então uma relação que existe entre as potências e as raízes. Primeira raiz, então, a mais conhecida, a raiz quadrada. A raiz quadrada, ela parte do seguinte: quando a gente vai analisar, por exemplo, se a gente tem um quadrado de área 25 e o lado é uma medida desconhecida, quando eu conheço a área da figura e quero saber o seu lado. Então esse é um processo que a gente usa a raiz quadrada, envolve áreas. Então, para calcular a medida do lado do quadrado, temos que encontrar um número que, quando multiplicado por ele mesmo, resulte em 25. Se estou dizendo que a área desse quadrado é 25, eu estou procurando, então, na verdade, é quem? Lá na tabuada eu busco 5 vezes 5, 25. Significa que cada lado desse quadrado, ele media 5. Era um quadrado 5 por 5, que 5 vezes 5 deu uma área de 25. Então, quando eu pergunto a raiz quadrada do 25, eu estou perguntando, então, eu quero saber quem é o lado do quadrado. Então, raiz quadrada de 25 igual a 5, por quê? Porque 5 vezes 5 é que é 25. Eu até fiz questão de colocar o índice aqui na raiz, na raiz quadrada, o índice 2, porque normalmente a gente não escreve o índice da raiz. E com relação à raiz quadrada, a gente tem essas duas opções. Ela pode estar escrito com o índice da raiz ou sem o índice. A única raiz, inclusive, que vai ficar assim, ó, sem o índice, onde o índice não aparece, é a raiz quadrada. As outras raízes, obrigatoriamente, vai ter que aparecer um númerozinho aqui para dizer se é uma raiz quadrada, cúbica, quarta, quinta, que tipo de raiz que é. A raiz quadrada, então, tem essa exceção, que ela pode ser escrita tanto com aparecendo o índice ou simplesmente sem nenhum índice. Significa que se trata da raiz quadrada. Outro exemplo, se eu perguntar então, se eu pergunto raiz quadrada de 64, eu estou pensando no quê? Tem um quadrado que a área dele é 64. Então significa que cada lado desse quadrado é 8, porque 8 vezes 8, 8 ao quadrado é que dá 64. A mesma coisa se eu for calcular a raiz de 81, que é 9, por esse mesmo motivo. 9 vezes 9, 81. Então até aqui eu tenho certeza que não tem nenhuma grande novidade. Próxima raiz, a raiz cúbica. A raiz cúbica, então, tem uma relação com o volume de um cubo. Se eu conheço, por exemplo, o volume de um cubo, que o volume do cubo é 8, o volume, então, o cubo, então, ele tem 3 dimensões. Ele vai ter 3 arestas aqui, que são todas iguais. Né? Então, se eu quero saber quanto que mede cada uma delas, eu estou procurando, então, na verdade, é a raiz cúbica do 8. Eu quero saber qual é o número que multiplicado 3 vezes com ele mesmo, que dê um resultado igual a 8. Então, fazendo umas tentativas, eu posso começar fazendo 1 vezes 1 vezes 1, a gente vê que não dá. A segunda tentativa já dá certo. 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 é 8. Então, a raiz cúbica do 8 é 2, por esse motivo, porque 2 vezes 2 vezes 2, multiplicar 3 vezes com ele mesmo, né, resulta em 8. Da mesma forma, outras raízes. Quando eu quiser descobrir algumas raízes assim dos números inteiros iniciais e as raízes cúbicas, eu só ia fazendo multiplicações. Por exemplo, se eu faço 3 vezes 3 vezes 3, eu vou encontrar 27. Significa então o quê? Que a raiz cúbica do 27 é 3. Mesma coisa com o próximo inteiro, seria o 4. 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. Raiz cúbica, que é diferente de raiz quadrada. Se fosse raiz quadrada, seria 8. Mas a raiz cúbica, então, do 64 é 4. E aí, outros exemplos. Já falamos da raiz quadrada, da raiz cúbica, a gente vai ter também raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima. Daqui para frente, então, não tem mais limite o tipo de raiz que eu possa calcular e possa identificar. Bom, eu falei em calcular algumas raízes ali por tentativa. Realmente, algumas a gente faz por tentativa. Quando não dá, ou a tentativa fica mais difícil ou mais complexa, tem um processo que garante que a gente consiga calcular as raízes. E esse é um processo também que não é novidade para vocês, já fizeram o que a gente chama de fatoração, que vocês usavam lá nas séries anteriores, lá no quinto, no sexto ano, quando ia calcular o MMC.
Fazia a decomposição do número usando quem? Usando os números primos. Então, os números primos são esse conjunto formado pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 7. Essa sequência de números aqui, que eles, para serem chamados de números primos, é porque eles admitem que eles têm só dois divisores. Quer dizer, ele só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. É o caso do 2, do 3, do 5 e etc. Então, a gente usa na fatoração esses números aqui. Então, fatorar significa dividir por eles. Se eu não sei, digamos que eu não saiba a raiz cúbica de 216, eu quero calcular essa raiz. Então, vou fazer a fatoração do 216. Bom, inicialmente, 216 é um número par. Se ele é par, eu posso dividir por 2. Então, eu vou lá e divido por 2. Dividir por 2 deu 108. 108 ainda é par. Vou dividir de novo por 2. 54. Ainda é par. Dividir de novo por 2. Sobrou resultado 27. Bom, 27 não é mais número par. Então, daqui para baixo eu não vou mais dividir por 2. Eu tenho que procurar um outro divisor. Pode ser o 3, se não der 3 eu vou pelo 5, pelo 7. Se eu não encontrar ninguém, eu vou dividir por ele mesmo. 27 por 27 vai acabar. Mas no caso ele tem, o 27, ele está na tabuada do 3. Eu posso dividir ele por 3, então que vai dar 9, que vai dar 3, que dá 3, que dá 13 e dá 1. Quando eu chego aqui no 1 é porque a minha fatoração acabou. Desse lado direito aqui do traço, aqui só vai ter números primos. Então aqui, essa é a fatoração do 216. 216 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? Quer confere, multiplica isso aqui tudo, tem que dar 216. Mas não vamos perder noção do que eu estou fazendo. Eu quero uma raiz cúbica. Bom, se eu quero uma raiz cúbica, então é o seguinte, eu vou agrupar esses números aí de 3 em 3. Vou pegar o seguinte aqui, aqui eu tenho 3, 2, então daqui um deles vai sair para eu formar a raiz, eu vou ter o número 2, tá? Aqui eu também tenho 3, 3, então um deles sai para a gente formar a raiz. Então tá aqui, da própria fatoração, não precisa muitas vezes fazer muitos processos, não. Aqui na fatoração tu já consegue perceber qual vai ser a resposta, ela sendo exata ou não. Por exemplo, eu fatorei aqui, como eu quero uma raiz cúbica, de cada 3 números que eu encontrar aqui iguais, que repetem, um deles eu consigo extrair da raiz. Então, vai sair da raiz 1, 2 e vai sair da raiz 1, 3. Fazendo 2 vezes 3, eu encontro que a raiz é 6. Ou também pode fazer esses agrupamentos que eu estou mostrando aqui. Pega um 2 daqui, um 2 de cima e um 3 de baixo. Faz um grupinho aqui. Esse é um grupo. Esse aqui é outro grupo e aqui é outro grupo. Cada grupinho aqui, né, grupos iguais, eu tenho 6, 6, 6, ou seja, 216. Então, raiz cúbica de 216 é 6. Raiz quarta de 64, mais alguns exemplos então. 64, quando eu faço a fatoração, 64 é número par, então só divido por 2. Deu 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Então, o 64, na verdade, é uma potência de 2. Ele só é divisível por 2, assim, Se eu dividir por 2, vai ser o suficiente para fatorar o número todo. Como eu quero raiz sexta, já entregou aqui, porque quem que repetiu 6 vezes aqui? O número 2. Então, raiz sexta de 64 é 2. Tá vendo que para o mesmo número, em pouco tempo eu já apresentei 3 tipos de raiz dele. 64 tem raiz quadrada, tem raiz cúbica e também tem raiz sexta. Todas falando em raízes exatas. Então, também faz a fatoração. Uma raiz quadrada agora de 225. Então, vamos lá decompor o 225. Aqui eu até comecei diferente, porque o 225 não é número par. Então, está descartado aqui, dividindo. O 2 não vai aparecer em nenhum momento. Se ele já é ímpar de cara, não tem como daqui a pouco ele voltar e aparecer um número par aqui no meio do processo. Então, 225 eu poderia dividir por 3. Também é divisível por 3. Mas já que ele termina em 5, eu resolvi começar por 5. Então, dividi por 5, deu 45. 45 por 5 deu 9. 9 não dá mais para dividir por 5, mas 9 a gente viu agora há pouco ali na outra fatoração, que dá para dividir por 3. E 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Então aqui eu tenho o seguinte, a minha raiz aqui é quadrada. Então se a raiz é quadrada, o índice é 2,
eu tenho que juntar eles de 2 em 2. Aqui tem um grupo, tem 2, 5. Então quer dizer que um deles está aqui, sai da raiz. Aqui eu tenho 2, 3. O 3 também sai da raiz. Então eu posso fazer 5 vezes 3 e a raiz é 15. Então, o que eu falei da fatoração aqui, que a gente agrupa de acordo com o expoente. Melhor, de acordo com o índice da raiz. Se o índice da raiz é 2, eu vou agrupar os números de 2 em 2. E aí eu tenho, cada grupo aqui, 1 é extraído da raiz. Então, tenho 2, 5, 1 sai. Tenho 2, 3, 1, 3 sai. Então, 5 vezes 3, 15. Porque, olha só, por que eu estou dizendo que tu tem 2, 5 e 1 sai? Porque, aqui dentro da raiz tu ia ter assim, 5 vezes 5, 25. Raiz de 25 é 5. 3 vezes 3 é 9. Raiz de 9 é 3. Então, na própria fatoração, a gente já pode escrever direto daqui, escrever já direto a resposta. Né? Ver quem que é extraído e pronto. E a resposta está feita. Um número um pouquinho maior, 1296, raiz quarta. Então fiz também a fatoração. Como ele é par, eu comecei dividindo por 2, fui dividindo por 2, até que chegou um momento que não deu mais, chegou no 81. Aí passei para dividir por 3 e foi até que ele encerrou. Então está aqui a fatoração, você pode conferir depois as contas. Fatoração do 1296. Aqui eu estou falando agora é raiz quarta. Então é claro que eu vou querer agrupar os números de 4 em 4. Aqui tu tem o 4, 2 e tem o 4, 3. Então, desses 4, 2 aqui, 1 sai da raiz. E desses 4, 3, 1, 3 sai da raiz. Então eu vou ter 2 vezes 3, resposta para a raiz quarta, 6. Então a raiz quarta de 1296 é 6. Está vendo que o processo que a gente vai usar com maior frequência é a decomposição, é a fatoração. É ir dividindo o número, então. Está vendo? Quando a gente fala em fatoração, sempre está falando em divisão exata. Então, por isso que eu estou verificando. Ele é par, é divisível por 2. Quando eu falo divisível, é porque a divisão é exata. Então, a fatoração só trabalha com divisões exatas. Então, a gente vai decompondo o número até que chega lá no 1. E quando chegou aqui, a gente sabe que acabou a fatoração. Daí tem que observar a fatoração e ver que tipo de grupo que eu vou fazer. De 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. As raízes também podem aparecer na forma de fração ou de número decimal. Se for na forma de fração, uma raiz, aquela raiz lá de 2 andares, 25 nonos. A raiz quadrada de 25 e de 9. Você extrai a raiz individualmente de cada um deles. Ela tira a raiz de 25, que é 5, e a raiz do 9, que é 3. Então, a resposta é 5 terços. E aí, resolvido o problema. Se ele for um número decimal, bom, se for um número decimal, você pode transformar um número decimal em fração. Por exemplo, 0,09. Como depois da vírgula tem duas casas decimais, é porque o divisor é 100. Então, 0,09 ou 9 centésimos, então é 9 sobre 100, 9 centésimos. E aí tu volta ao caso anterior, fica a raiz de uma fração. Aí você pega a raiz de 9, que é 3, e a raiz do 100, que é 10. A resposta pode ser expressa na forma de fração, ou se é preciso escrever na forma decimal, é só dividir o 3 por 10 e você vai ter 0,3, que é a raiz do 0,09.